Nessa videoaula nós vamos abordar aí a questão da ocupação ainda e expansão da pecuária, início basicamente do século XX. Mas especificamente a gente vai abordar a questão da estrada de ferro. Opa, deixa eu pegar minha canetinha aqui. A questão da estrada de ferro e a modernização da economia, principalmente aonde a estrada de ferro percorreu. Tá? Os movimentos migratórios e imigratórios também, que vai surgir no início do século XX, Goiás no século XX, nessa primeira metade do século XX, e as transformações econômicas com a construção de Brasília, construção de Goiânia, de Brasília, e depois o processo de industrialização, infraestrutura e planejamento. Tá ok? Então vamos lá. Com relação à estrada de ferro. Nos vídeos anteriores nós abordamos a questão da pecuária. A pecuária ela vai contribuir para diminuir o isolamento, começar a quebrar o isolamento. Mas a ferrovia ela é fundamental para quebrar o isolamento e realmente promover a integração da economia de Goiás na economia nacional. Tá? Nós temos a estrada de ferro, o fator determinante da ferrovia é a influência da expansão cafeeira. Então, à medida que o café café brasileiro, que está sendo desenvolvido em São Paulo e vem subindo, podemos dizer assim, até expandindo a sua fronteira, ela vai bater as portas de Goiás. O lucro do café era investido num processo de industrialização, principalmente na região ali de São Paulo. Basicamente essa indústria se desenvolveu no início do século, final do século XIX e início do século XX, ali na região de São Paulo. Então, o café e a indústria, nós falamos que é a expansão das relações capitalistas. O que trouxe a ferrovia para Goiás, então, foi o quê? A expansão das relações capitalistas. Porque naquela época eles pensavam em trazer o café para as terras goianas, tá? A produção em larga escala, monocultura do café. Então, nesse período aqui, de 1896 até 1912, essa ferrovia já tinha chegado aqui ao Triângulo Mineiro, na região de Araguari, Uberaba e Uberlândia, né? E Araguari e Uberaba, basicamente, a cidade de Araguari controlava o comércio ferroviário, porque a ferrovia tinha chegado até o Triângulo Mineiro, até essa região aqui. E eram entrepostos comerciais dos nossos principais produtos. Tá? Em 1913, o trem passa pelo território goiano. Então, nós vamos ter uma ferrovia, basicamente, até Ouvidor, adentrando aí o território de Goiás. Goiás, nessa época, o grande produtor de arroz, milho e já produzia cana-de-açúcar. Então, nós vamos ter aí 3 principais produtos, além do gado, que são produtos agrícolas. Tá? Eu coloquei aqui guerras mundiais. O que tem a ver a guerra mundial? Nós tivemos um período onde a ferrovia teve algumas dificuldades, nós tivemos várias paralisações. Muito se deve à dificuldade de conseguir comprar os dormentes, os ferros, os trilhos, para poder instalar a ferrovia, porque esses produtos vinham da Europa. E aí a dificuldade também em adquirir os vagões depois que a ferrovia estava pronta. Então, durante a Primeira Guerra, 1914 a 1918, e depois de 1935 até 45, a dificuldade nossa de ter aí a aquisição desses produtos que geralmente vinham da Europa. Então, prejudicou um pouco, dificultou a instalação da ferrovia. Essa ferrovia também é importante, graças também aí à questão da Primeira Guerra, principalmente, veio para a nossa região muitos imigrantes, né? Porque fugindo da guerra, eles desceram no litoral e pegaram um trem e vieram para a nossa região. Tá? Então a Primeira Guerra também influenciou muito a vinda desses imigrantes. Então a ferrovia, além de ideias, trouxe também produtos novos, diversificando podemos dizer, a nossa alimentação. Porque essas pessoas vieram e trouxeram também produtos novos, serviços novos e pessoas novas, que é a questão dos imigrantes. E, por fim, aqui, a ferrovia praticamente quebra
o nosso isolamento e promove a integração da nossa região à região de São Paulo. Lembrando a você que, basicamente, essa região, aqui hoje nós chamamos Sudoeste Goiano. A ferrovia não chega em todo o estado. Então é bom você já ir memorizando isso. Está aqui a famosa Estrada de Ferro, por Araguari, ela vai adentrar o território goiano, né, chegando até Anápolis e depois, em 1950, chegando aqui Goiânia, né, Anápolis em 35, Goiânia no início dos anos 50, 1951. Então essa é a região sudoeste nossa hoje e a antiga região da Estrada de Ferro. Ainda hoje é chamada região de Estrada de Ferro. Tá? Nessa região, algumas curiosidades, né? A Companhia Morgiana, veio lá de Mogi Mirim, né? Podemos dizer assim, a Companhia Morgiana de Estrada de Ferro é ela que recebeu a concessão para estabelecer a ferrovia em Goiás. Só que ela quebrou, tá? Não conseguiu estender seus trilhos até a cidade de Goiás, na verdade até o Araguaia, né? A Companhia do Alto do Tocantins aí consegue essa concessão e em 1906 passa a ser estrada de ferro em Goiás. Então, em 1904, Alto Tocantins, em 1906 passa a ser estrada de ferro de Goiás. O objetivo era chegar até a capital, naquela época a cidade de Goiás, tá? Motivos do atraso: falta de recurso, tá? Questão envolvendo os trabalhadores, né? Nós tivemos várias greves nesse período, né? Casos de violência contra os trabalhadores também. Colapso do comércio internacional graças às guerras, que dificultou a importação dos materiais e equipamentos, né, para a construção da estrada, até mesmo dos vagões posteriormente. Com a chegada da Estrada de Ferro, quem comandava o comércio era Araguari e a Araguari praticamente comandava o comércio, né, da região. Agora, com a chegada da Estrada de Ferro, Catalão, Ipameri e Araguari em Minas, as cidades goianas passam e assumem esse controle dessas atividades, tanto é que nessa região vai se estabelecer a indústria da carne, a indústria do charque, né? E passa a rivalizar com o Triângulo Mineiro, que é Uberlândia, Uberaba e Araguari, tá? Mas a principal cidade na época aqui era Araguari. Transporte de passageiro, né? Pensa o tanto que facilitou você sair daqui e ir para São Paulo, né? Da nossa região. Praticamente a nossa estação ela funciona até 84, a estação aqui de Goiânia. Mas o trem de passageiro mesmo, ela já deixa de funcionar ali nos anos 70 ainda, tá? A ferrovia hoje da Estrada de Ferro faz parte da Ferrovia Centro-Atlântica, a antiga ferrovia, a antiga Estrada de Ferro de Goiás, que foi construída nessa época, na primeira metade do século. Hoje ela faz parte da Ferrovia Centro-Atlântica, né? E que pertence ao que nós chamamos linha do Cerrado, que liga Goiânia a Brasília, Belo Horizonte, vai ligar essas três importantes cidades aos portos de Vitória, Tubarão, Barra do Riacho, transporte de produtos e insumos agrícolas. Vai ligar esses basicamente até o Porto de Santos, porque os principais portos nossos hoje, para nós, Goiás hoje, é o Porto de Vitória, né, e o Porto de Santos. Tubarão também mas o importante mesmo é Vitória e o Porto de Santos, para escoar os nossos produtos, para importar, para chegar também os produtos importados, tá? Então essa ferrovia é importante para produtos e insumos agrícolas e minérios. Consequência dessa ferrovia em Goiás no início do século XX, né? Aquelas cidades que nós comentamos, né? A região de Catalão, Ipameri, até na região de Pires do Rio, cria, né, a indústria do charque, a indústria da carne, tá? O boi, nós vendíamos o boi agora gordo, o boi, nós mandávamos o boi direto, não precisava de atravessador. O boi ia picadinho através do charque ou ia, né, mais gordo agora para o abate, para os frigoríficos paulistas, né, lá para Barretos, os principais frigoríficos da época, tá? Sem a intermediação
que o gado ficava ali em Minas, né, o tal dos invernistas, para engordar o gado. Tá? Agora a gente não precisa mais, vai direto. Integração da economia goiana, né, a economia nacional, ampliação das relações comerciais interregional. Aí nós voltamos a fazer comércio novamente com outras partes do país, né? Melhoria das comunicações, tá? Porque logo depois da ferrovia também se instalou em Goiás o telégrafo, e aí facilita todo esse processo. Salvo engano, o telégrafo é de 1918, tá? Valorização fundiária, as terras passam a ter valor. Lembrando a você que as terras começam a ter valor com a expansão das relações capitalistas, né? Então as terras passam a ter valor, mais valor, mas mesmo assim eram baratas comparado com São Paulo e Minas, tá? Por isso muito mineiro e muito paulista na nossa região nessa época. Aí você vai ter o aumento da população, porque muita gente vai vir para cá, principalmente mineiros e paulistas nessa região centro-sul de Goiás. Melhoria da urbanização, lembrando a você que esse processo de urbanização, de modernização, somente, né, onde a estrada de ferro vai passar, nessa região, nessa parte mais sul de Goiás. A região norte continua lascada ainda, né? E como está posto aqui, ó, a região norte, a região nordeste não passa por esse movimento, não faz a integração. Um pouco antes, num vídeo anterior, eu até falei da dificuldade de comunicação interna, né? A comunicação é dificuldade de vias internas. Então, a falta de integração do norte de Goiás, nordeste de Goiás, com essa região próspera que está acontecendo agora, que é na região centro-sul de Goiás. Então, a região norte de Goiás e a região nordeste continuaram isoladas, tá? Tem região em Goiás ainda, que ainda é muito isolada, a região de Niquelândia, né, região norte indo para o nordeste, de Niquelândia indo para Cavalcante, são regiões muito isoladas ainda, tá? Agora, a ferrovia trouxe uma coisa boa no início do século, né? A partir de 1920, começa a surgir uma série, aqui japoneses se estabeleceram em Anápolis, corrige aí, ó, em 1929. 1929, década de 20, aqui está só a década de 20, né? Na década de 20 se estabeleceu vários imigrantes. Nós temos italianos, nós temos japoneses, os sírio-libaneses, que se estabeleceram na região de Anápolis. Lembrando a você que os portugueses ficaram na região norte de Goiânia hoje, que era também Anápolis. Essa região norte de Goiânia, capital, a região norte de Goiânia pertencia também ao município de Anápolis. Então nós temos italianos, portugueses, sírio-libaneses, basicamente vai ficar concentrado ali próxima à região da estrada de ferro, né? Porque Anápolis, a estrada de ferro vai chegar caminhando e vai chegar em 1935, a estrada de ferro chega em Anápolis, mas ela está percorrendo todo esse caminho já, né? Os alemães, inicialmente, uma ação do governo para trazer e fixar esses alemães na colônia agrícola de Uvá. A colônia agrícola de Uvá, se você for para a cidade de Goiás, o nosso patrimônio, né, da humanidade, a colônia agrícola de Uvá, você vai encontrar lá uma plaquinha, depois de Itaberaí, chegando em Goiás, uma plaquinha, colônia agrícola de Uvá. A colônia agrícola de Uvá é tida como fracassada, né? Os alemães chegaram na nossa região e quando eles tiveram que puxar sem graça, 3 horas da tarde, sem graça aqui em Goiás é enxada. 3 horas da tarde, você puxar a enxada, pensa, um sol quente desse do Goiás, os alemães não permaneceram. Eles não eram agricultores, nenhum desse pessoal que chega aqui é agricultor, né? Mas chegando aqui, eles têm que, né, desenvolver a lavra da terra, tá? Tem até uma questão interessante dos polacos aqui. Um desses agricultores chegaram na região de Itaberaí e perguntou onde cadê a semente da mandioca para plantar? Né? Quem é da roça, quem é do Goiás sabe que mandioca não tem semente, né? E pensa, só para retratar que esse pessoal não era agricultor, esse pessoal veio da Europa, fugido da guerra, né? E então eles tiveram uma enorme dificuldade, tanto é que a colônia agrícola de Uvá é tido como um fracasso. Os alemães chegaram lá, muitos desses alemães se espalharam por Goiás, né? Se esparramaram por Goiás, no Vale do São Patrício ali você vê muita presença desses alemães. Mudou muito a nossa realidade a chegada desse povo, principalmente
produtos novos, serviços novos, pessoas novas, ideias novas, tá? Então há muita presença desse pessoal. Eu gosto muito da presença dos alemães, né? Os nomes, Lindbergh, Gutenberg, né? Rodolfo, Rubem, tudo isso, Sebastian, né? O Sebastian nós aportuguesamos aqui, colocamos Sebastião, Tião, né? Então são a influência muito desses estrangeiros aqui na nossa região. O que a gente tem que saber dos imigrantes, a maioria ficou ali na região de Anápolis, né? Essa é uma questão de 2006, mas serve para a gente ilustrar a importância das ferrovias no Brasil. A implantação das ferrovias no Brasil, na segunda metade, né, a segunda metade do século XIX aconteceu no Brasil e no início do século XX aqui em Goiás. Modernizou os meios de transporte, especialmente na região sudeste, na perspectiva de dinamizar o escoamento da produção do café para os portos do Rio de Janeiro, pode cair na tua prova, portos fluminenses, né? E de Santos, os paulistas. A ferrovia em Goiás, a implantação da ferrovia somente aconteceu no início do século XX. Acerca dessa implantação das ferrovias, considere a validade das proposições que se seguem. A primeira aqui, né? A chegada em Goiás da ferrovia em 1913 constituiu o principal elemento propulsor da modernização na região, modernização econômica da região, promovendo transformações também na esfera social, cultural e ideológica. Veio ideias, pessoas, produtos e serviços novos, promovendo uma certa modernização. Isso é verdade. O avanço dos trilhos sobre o território goiano é resultante das transformações verificadas no cenário nacional. Lembra que eu falei da expansão, né, das relações capitalistas? Graças ao quê? A expansão da atividade da cafeicultura, né, que tornou necessária a incorporação de novas regiões ao sistema capitalista. É verdade, a ferrovia veio graças à expansão do capitalismo. A implantação da estrada de ferro em Goiás foi resultado do dinamismo da economia goiana. Nossa economia goiana do século XIX era um marasmo só, a pecuária não precisava da ferrovia se fosse só a pecuária, porque o gado se autotransporta. Então a economia goiana não tinha dinamismo, né? Principalmente, né, aqui, ó, tanto em escala interregional, entre regiões. A nossa atividade antes da ferrovia basicamente era com Minas Gerais e com o oeste da Bahia, que era transportar o gado para lá, né? Então, olha aqui, sobretudo a necessidade de ligações com regiões norte e nordeste do país. A ferrovia, nós aprofundamos as nossas relações com o sudeste brasileiro, com São Paulo, com o Rio, né? Então, a resposta para essa aqui é a letra 1 e 2 verdadeira e essa aqui é falsa, então é a letra A. A letra A é a resposta para essa questão, ok? Esse pessoal foi chegando ali nos anos 30, nos anos 40, né? Nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40. A ferrovia trouxe muita gente para essa região. Aqui eu vou pontuar uma região que ficou conhecida como Mato Grosso Goiano, né? A grande parte da nossa vegetação é cerrado, cerradão típico, a savana. Mas nessa região existe uma formação diferente de vegetação. Né? Você está aqui em Goiânia, saindo de Goiânia para Anápolis, você já vai presenciar uma grande mata, né? Uma mata, uma formação mais densa, um Mato Grosso goiano, né? Uma formação mais densa. Então, nos anos 40, nos anos 50, 30, 40, 50, essa região foi ocupada, graças à entrada da ferrovia nessa região. A ferrovia chega, as pessoas vão chegando, né? Os sírio-libaneses com seus sírio-libaneses comerciantes, né? Na região de Anápolis, os caixeiros viajantes vão desenvolver o comércio, os italianos vão desenvolver a agricultura, os japoneses vão desenvolver a agricultura, e aí essa região toda vai passar por um processo de ocupação, principalmente a partir dos anos 40, porque aí o governo da época, Vargas, ele vai criar uma política, a primeira política de reforma agrária
chamada Marcha para o Oeste, que era tirar as pessoas do litoral, e encaminhar elas para o centro do país. Então a Marcha para o Oeste, ela vai ter muita força nos anos 40 em atrair as pessoas para o Mato Grosso goiano, principalmente porque fundou aqui nessa região onde eu estou circulando, a cidade de Ceres hoje, a tal da Colônia Agrícola Nacional de Goiás, tá ok? Então Mato Grosso goiano, toda vez que você fala Mato Grosso goiano, essa região do Vale do São Patrício, daqui de Goiânia até a região de Ceres, e essa região aqui de Goiânia, essa é a região mais central. Essa região mais central no mapa é o que nós chamamos Mato Grosso goiano, tá? Isso foi ocupado nos anos 40 e 50. Mato Grosso goiano, 40 e 50. CANG, Colônia Agrícola Nacional de Ceres, tá? Nacional de Goiás. No século XX, tá? Diversos fatores ocupam a nossa região. A partir dos anos 70, depois da ocupação do centro do Goiás, do Mato Grosso goiano, a partir dos anos 70, nós tivemos, né, uma ocupação muito intensa na região do sudoeste goiano. A expansão da fronteira agrícola na região sudoeste goiana promove a modernização de Goiás. A modernização de Goiás, porque nós tínhamos a ferrovia aqui no início do século. Onde a ferrovia passou, modernizou. Mas agora, com a atividade agropecuária no sudoeste, praticamente vai promover uma modernização em todo o Goiás. Tanto é que toda vez que falar de modernização em Goiás, urbanização e modernização, é a partir dos anos 70 a ocupação da região sudoeste. Ou seja, a soja. Quando a soja chega aqui, promove uma mudança estrutural na nossa economia. Por que foi favorecida essa ocupação? A região é plana, chapadões, facilita a mecanização. Mecanização em região plana, né? Disponibilidade de terras, latifúndios eram improdutivos, grande parte das terras pertencia ao Estado. Disponibilidade de água para projetos de irrigação no sudoeste goiano. Políticas creditícias e fiscais subsidiadas pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro. Vai criar uma série de programas nessa época, Programa de Desenvolvimento Nacional 1 e 2, Polo Centro, né, políticas que vão financiar os grandes proprietários para comprar trator, comprar equipamentos e promover aqui uma indústria da agricultura, do agronegócio aqui. A partir dos anos 70. Construção da infraestrutura de rodovias, ferrovias, necessárias a novos empreendimentos empresariais. Goiás passa a ser um canteiro de obras ali nos anos 40, 50 e 60, e a partir dos anos 70 isso se intensifica. Várias rodovias vão ser construídas no objetivo de integrar internamente, né, facilitando o deslocamento interno e também o transporte com outras regiões. Então, a partir dos anos 70, nós vamos ter todo esse processo. Nós tentamos colocar aqui nesse quadro, resumidamente, o que aconteceu em Goiás aqui no século XX. Na primeira fase, no primeiro momento, nós vamos ter a presença da ferrovia, que vai quebrar o isolamento, vai ligar Goiás, promover a integração de Goiás ao sudeste brasileiro, aprofundar as nossas relações comerciais, principalmente. Agora nós podemos fazer comércio direto com São Paulo, né? A imigração, que trouxe produtos, ideias, pessoas novas. Nós vamos ter, nesse período, do ponto de vista político, as oligarquias, os grandes proprietários de terras vão chegar ao poder em Goiás, nesse período, né? E o aprofundamento com as relações econômicas com São Paulo. E aí vai começar a mudar a nossa realidade, principalmente devido a esses dois fatores aqui, tá? No período que nós falamos de 30 a 60, período de 30 e 60 é uma economia agrária, né? Porque existe uma divisão, do ponto de vista econômico, de centro e periferia. Nessa época aqui, Goiás ele é integrado à economia nacional. Ocorre a integração à economia nacional, né? Existe o centro da economia nacional, que é São Paulo, Rio, né? O litoral. Goiás passa a ser parte da periferia. A professora, e aqui? E antes, aqui no período de até 30? Até 30, Goiás era tido como a periferia da periferia.
Porque a gente fazia muito comércio com Minas, com Bahia. Então a gente era a periferia da periferia. Agora, nesse período de 30 e 60, ocorre a integração da economia nacional. Nós começamos a produzir aqui para abastecer os principais centros urbanos e, ao mesmo tempo, comprar os produtos industriais que estão começando a aparecer lá no litoral, né, no centro da economia. Então você vai ter nesse período uma marcha para o oeste, que é um programa de reforma agrária. Esse programa de reforma agrária vai ser materializado através da construção da Colônia Agrícola Nacional de Goiás. A consequência disso, ocupação do Mato Grosso goiano, principalmente pela produção do arroz, né? Essa integração à economia goiana, da economia goiana à economia nacional, que vai abastecer de matéria-prima, principalmente do arroz, abastecer a região sudeste, porque as indústrias que estão surgindo na região sudeste são indústrias de alimentos, grande parte delas, tá? Além de outras, mas focando muito em alimento. Vai aparecer nesse período a construção de Goiânia, vai aparecer nesse período aqui, né, um Estado Nacional desenvolvimentista, que é a época Vargas, né, a era Vargas, e aqui você vai ter a construção da BR-153 e construção de Brasília nesse período de 1930 a 1960. Então você vai ter uma política de ocupação, de interiorização, você vai ter uma reforma agrária para atrair as pessoas, integrar essa região ao centro do país econômico. Então nós passamos a ser integrado à economia nacional, tá? Construindo Goiânia, construindo Brasília. E a partir dessas duas capitais, né, você vai ter a criação de toda uma infraestrutura de transporte. Uma rede de transporte vai se estabelecer para poder escoar a produção para abastecer a região sudeste. Ok? Nos anos 70, 80, né, basicamente 70 até 80, vamos corrigir aqui, basicamente 70 até 80, você vai ter uma estruturação. Goiás se insere realmente na economia nacional como produtor de commodities, né, que são matérias de baixo valor agregado, né, commodities principalmente agrícolas e commodities minerais a partir desse período, né. Ocorre uma expansão da fronteira agrícola na região sudeste do país, sudoeste de Goiás, Rio Verde, Jataí, Quirinópolis, Mineiros, aquela região toda. Modernização do território. Toda vez que fala modernização de Goiás, 1970. O que provocou a modernização de Goiás? É um tópico 2 da maioria dos editais que tem por aí. A modernização de Goiás é fruto da agricultura comercial. Pode vir a agricultura de exportação, agricultura mercantil, agricultura comercial, tá? Aliado à questão das atividades da mineração. Como que Goiás conseguiu se tornar forte aqui e modernizou seu território? Modernização conservadora, porque foi conduzida pelo Estado. O Estado brasileiro, através dos seus programas governamentais de crédito, vão financiar a vinda de muitos produtores de grãos para a região sudoeste, né? Nós temos o PND, o PND 2, Programa Nacional de Desenvolvimento, né? O Polo Centro, Programa Nacional de Desenvolvimento do Cerrado, tudo ali nos anos 70, você pode observar. E o PRODECER, que é também nos anos 70, onde você vai ter o financiamento japonês para o desenvolvimento de agricultura no Cerrado. Principalmente, qual é o principal produto que vai chegar no Cerrado, que a gente ficava assustado e não entendia o que era? A soja. A soja promove a modernização da nossa agricultura, a mecanização. Lógico que é uma modernização conservadora, porque foi financiada pelo Estado. E aí, do ponto de vista industrial, nós estamos desenvolvendo aí a agricultura comercial, muita matéria-prima, né? Primeiro a soja, depois a cana, no final dos anos 70, e aí você vai ter a construção do DAIA para abrigar as indústrias que estão vindo para a nossa região, tá? Nos anos 90 você vai ter programa de incentivos fiscais para atrair mais empresas de transformação para Goiás, tá? O primeiro foi o Fomentar, que dá incentivos de ICMS, né? E depois nos anos 2000,
né, já no governo Marconi, o produzir, que substitui o fomentar. Mas o objetivo basicamente é o mesmo: dar incentivos fiscais para indústrias se instalarem na nossa região aqui em Goiás. Finalizando essa parte, nós temos essa questão que caiu aqui em 2013, a apropriação espontânea na natureza, aliada aos interesses econômicos, justificam a degradação ambiental reproduzida em Goiás. Década de 70 e 80, a gente não tinha muita preocupação ambiental, né? Tanto é que poluição e desenvolvimento eram praticamente sinônimos nessa época, tá? Então, pensa o que aconteceu em Goiás ali nos anos 70 e nos anos 80, tá? Então, nós temos essa citação do professor Antônio. As principais políticas governamentais que promoveram a dinamização da economia e, consequentemente, instalação de impactos ambientais no Cerrado, né, e na região centro-oeste, porque quando chega isso, desmata para plantar soja, principalmente, né? Impactos ambientais, assoreamentos de rios, desmatamento, assoreamento de rios, entre outros. Então, quais são os principais programas? Não é esse, Pró-Cerrado nós não falamos, nós temos aí o Pro-DC, financiamento japonês, PND 1 e 2 e o Polocentro. São os principais programas governamentais dos anos 70 para financiar a agricultura. Ok? Para financiar a indústria, nós temos o fomentar e nós temos o produzir. Finalzinho ali, anos 80 e 2000. Agora, a agricultura, o financiamento é a partir da década de 70. Promove a modernização de Goiás, a modernização da agricultura. Ok? Então tá certo, pessoal? Terminamos essa videoaula, né? Abordamos aí o século XX de uma maneira simplificada, mas muito que abordamos, com certeza, é abordado aí em prova de concurso público. Até a próxima.